Isso aí, gente, faça um excelente dia. Bora lá, hoje é a nossa 45ª semana aqui do Executador, então tá acabando. Depois dessa aqui, a gente só tem mais 7 encontros. E prazer, né, estar aqui desde o início do ano, desde o finalzinho do ano passado, já vai daqui a pouco dar um ano que a gente está aqui. Semana passada não rolou aí, não que não rolou a aula, mas o áudio não pegou, né? Então a gente teve esse problema aí. Hoje é outra vibe, então, né, aquilo ali que a gente não recuperou, porque não, talvez não fosse para ser naquele momento, mas dá para reproduzir um pedacinho do que foi ali, né? Mas, né, como eu estava falando com o Ni aqui, é sempre aula inspirada, né? Foi uma aula inspirada e sempre né? Sempre peço para Deus aqui uma inspiração, aqui, uma orientação do que trazer. Apesar de todo conhecimento, de tudo que a gente vai adquirindo, sempre, né, sempre peço orientação aqui. E sempre é muito no lance da inspiração mesmo, né? Então vem meio que um conjunto. A gente adquire repertório, mas na hora de colocar em prática precisa desse lado. E hoje, inclusive, eu trouxe um pouco disso, é muito louco, né? Porque aí eu tô falando disso, ó, novamente não preparei isso aqui, não preparei nada, mas trouxe algo que tem bastante a ver com esse lance. E semana passada eu estava falando um pouco do quanto que a gente às vezes fica preocupado na vida, e ontem eu percebi muito isso, né? E aí, as coisas vão passando, né? Vão passando, vão passando, vão passando, vão passando, passa rápido. Eu vi um documentário do Stallone falando da vida dele, né, e tal, do trabalho, né, da carreira e tal, vida pessoal também. E ele comentou, né, que a vida nossa parece como se fosse um trem, assim, né? Você vai vendo a vida praticamente, né, a gente fica tão assim, né, no dia a dia, que a gente vai vendo a vida como se fosse, estivesse vendo de dentro de um trem, onde as cenas vão passando assim, muito rápido. E só vê aquele quadro rápido, assim, quando a gente vê, já se passaram muitos anos e a gente não aproveitou aqueles momentos ali, né? E aqueles momentos que a gente chamava de momentos ruins, né? Coisas que a gente, na hora ali, não queria muito lidar, enfim, né? Os bons também, né? E os ruins também. Então a gente sempre com a cabeça fora do tempo presente ali. E, enfim. E aí, pegando esse gancho, né? Ontem, por exemplo, eu estava num casamento aqui de família, né? Filha de uma prima minha. E aí tava toda a família, assim, que a gente muitos anos não se encontrava todo mundo. É um é muito louco, porque quando a gente era criança, vivia todo mundo junto, né? Vivia sempre tendo um evento, sempre se juntando ali, os tios e tal. E aí foi crescendo, foi todo mundo se afastando, os primos se afastaram, né? Os pais, né? Enfim. E ali onde foi um dia de reunir todo mundo novamente, foi muito legal. E aí a gente tem essa percepção do quanto que a vida passa, cara. É igual um foguete, assim, né? Tava todo mundo ali, os primos já todos mais velhos, né? Todo mundo com filhos ali, a filha da prima casando, né? Olha que louco, cara. E aí você tem a exata percepção do quanto que o tempo passa depressa. E às vezes a gente fica tão apegado nos problemas, tão apegado nas coisas ali que estão acontecendo. E aí a gente bota a nossa mente lá na frente, lá no futuro, assim, ó, putz, quando isso vai mudar, quando isso vai melhorar, né? O futuro é sempre uma expectativa de que vai ser melhor do que o presente, né? Sempre é. Enquanto a gente fica criando essa expectativa, a gente não olha para o momento presente, né? E eu busco muitas respostas em dois lugares, principalmente. Posso dizer, na verdade, assim, ó, é em um lugar, né? Em um lugar. Ele vem de algumas maneiras, mas é sempre em Deus. Busco respostas, tenho buscado muito respostas em Deus. Em um lugar que eu busco é dentro da minha própria mente. Então, é abrir esse espaço na mente, pedir uma orientação, assim como acontece toda semana aqui. Então, toda semana aqui, antes de abrir, eu peço, né, para Deus me orientar aqui, para o Espírito Santo me orientar para que o que eu traga aqui, né, compartilhando para compartilhar com vocês, seja algo que veio das minhas experiências e que, inclusive, onde eu aprendo pra caramba, porque é muito louco, porque quando eu sento aqui para fazer isso aqui para vocês, as ideias que vêm e se conectam, elas começam a me trazer clareza. Então é como se fosse quase uma autoterapia eu falar isso aqui. Eu vou falando, as coisas vão se conectando e vai ficando claro para mim também. É muito doido, né?
Então parece que eu estou falando para vocês, mas na verdade eu estou falando é para mim mesmo. E, e isso vai clareando, mas eu tenho certeza que para vocês, né, sempre tem um pingo, até porque senão nem faria sentido, né? A gente tentaria aqui até hoje, nessas 40 e poucas semanas aí. E olha que louco, né? Mas por que que assim? Porque todos nós somos o mesmo, né? Todo mundo passa aí praticamente os mesmos perrengues, né? De maneira diferente, mas passa as mesmas coisas, passa os mesmos desafios, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, alguns mais, outros menos, alguns num formato X, outros num formato Y, mas todo mundo passa. E quando de repente você ouve algo que você conecta e fala, putz, cara, eu também passo isso, eu também sinto isso. E aqui a verdade é que isso aqui é uma busca meio que em conjunto, né? Ou um compartilhar daquilo que você já aprendeu para que o outro pegue. E nesse compartilhar é que a coisa toda se expande. Então, como eu falei, um lugar onde eu busco respostas é em Deus. E aí, muitas vezes ele está na Bíblia, outras vezes ele está no 100, muitas vezes ele está dentro da minha própria mente, quando eu peço uma orientação e ela vem e a coisa vai rolando aqui. E aí esses dias, né, além da leitura da Bíblia, eu procuro sempre fazer a leitura do 100, e isso eu também deixo muito por conta da sensação, né? Então, toda semana a gente sai daqui com a leitura da Bíblia, né? Porque a Bíblia, né, é um lugar em comum onde a gente pode se encontrar ali, né? A maioria das pessoas, ou praticamente todas as pessoas, têm uma Bíblia em casa à disposição para ler, e é um lugar de muita sabedoria, né? Que tem muito entendimento. E ele leva a gente a se abrir de uma maneira diferente para poder entender, inclusive, porque não é uma leitura simples, né? Muitas vezes. Então, é uma leitura tanto até complexa, que a gente tem que ler, de certa maneira, a gente tem que é, digerir ela ali, né? Eu não diria nem interpretar, mas é, é buscar um entendimento mesmo. Até porque tem várias interpretações, né? E o interpretar aquilo que eu tenho, eu extrair as coisas. E ali tá tudo certo também, então interpretar não é ruim, não. Porque às vezes eu vou tirar um ensinamento dali, então, que no mesmo versículo outra pessoa vai tirar diferente. E se serviu, tá tudo certo. O negócio é que sirva para que a gente coloque em prática para que funcione. E aí, outro lugar que eu falei, o 100. Então, eu fico mesclando nisso aí, né? Então, se eu sinto que, pô, essa semana aqui eu tô numa pegada aqui, tu não ouvindo falar, cara, tá massa, esse lance da Bíblia aqui, ó, tá claro, eu sigo. Às vezes eu leio os dois. Às vezes eu dou uma pausa e fico, fico só no 100, por exemplo, alguns dias, às vezes eu fico só na Bíblia. Enfim, isso aí é só para vocês, né? Às vezes não ficar muito na regra ali, né? Não precisa, né? A vida essa cheia de regras desse jeito, isso aí, né? E aí hoje eu trouxe uma palavra do 100, uma palavra, algumas coisas que eu anotei aqui, mais a palavra mesmo, de alguns tópicos aqui do capítulo 7 que eu achei que fez muito sentido, né? Eu li mais de uma vez, porque eu li a primeira vez, ficou confuso para mim, aí eu fui ler de novo, e aí eu fui ler de novo, então eu percebo que a confusão, e é muito louco a gente começar a prestar atenção nisso, que quando você começa a andar nesse caminho, quando você começa a fazer as coisas, quando você começa a fazer uma limpeza das coisas que estão dentro de você, e esse, né, a gente já está falando isso aqui, esse é o trabalho que a gente está fazendo desde lá do dia 1, né? Essa limpeza interna, existe algo na gente que vai tentar manter isso aí no lugar, vai tentar segurar, cara, e isso aí pode virar um conflito interno gigantesco. Então, se a gente não tem algo que nos dê a direção, se a gente às vezes não tem um grupo, não tem uma pessoa, não tem uma palavra, não tem algo que nos dê direção, a gente se perde. Então, para mim, o Senhor hoje é isso aqui, né? Ele dá uma baita de uma direção. E, e aí eu fui reler e eu falei, deixa eu anotar, né? Deixa eu anotar as coisas. Então, eu anotei, fui anotando frases um pouco soltas, mas que, né, eu falei, poxa, isso aqui, né, no anotar tem algo, né? Você está escriturando algo ali. Então, quando você escreve, isso aí tem um poder gigantesco. E o capítulo, né, do 100 ao capítulo 7, esse capítulo que eu estou falando, que chama As Dádivas do Reino. E esse tópico, né,
dessa parte vai do tópico, vai ser o tópico 9, 10 e 11. Isso, deixa eu ver. 9, 10 e 11. Onde eu anotei as coisas. Que o tópico 9 é a extensão do reino. Depois ele fala a confusão entre dor e alegria e o estado de graça. Então, ele é um pouco longo, vou ver se a gente vai meio batido aí, até para não ficar muito longo aqui também, né? Muito extensa a aula, a ideia é a gente ficar dentro de 1 hora. Deixa eu ver só que horas são. Tá, beleza. E aí vou dar uma corrida aqui, mas a ideia é a gente pegar esse contexto. E hoje, inclusive, é um trabalho de fazer isso, né? Então, eu vi aqui e eu falei, poxa, essa oportunidade, né? Já que eu tenho essa bênção aqui, né? Essa oportunidade na vida de todo domingo estar aqui falando para vocês e agora eu sei que tem mais gente que está assistindo além de vocês que estão no grupo. Então, importantíssimo aqui essa janela aqui, esse lugar para poder compartilhar isso aqui, porque ele fala justamente disso. Então, ele fala da extensão do reino. Olha só que louco. Vou fazer como eu falei, né? Vou dar uma lida batida e alguns pontos eu vou fazer umas pausas aí para a gente comentar um pouquinho. Deixa eu só me dar um segundo, deixa eu pegar um café aqui, cafezinho, e aí a gente já toca já direto. Bora lá que vai ser massa, hein? Um cafezinho bom demais, cara. Coisa boa, coisa que eu gosto demais é café. Então vamos lá. Capítulo 7, as dádivas do reino, tópico 9. Tem 9. A extensão do reino. E lembra sempre, tá? Lembra sempre que o 100 é Jesus falando com a gente. Então, eu sempre parto dessa base aqui, para não ficar um negócio muito, um narrador muito subjetivo, não. É Jesus. Entenda como Jesus falando com você aí, tá? Só tu podes Quais limitar o teu poder capítulos? criativo. Oi? Esse da Lena de qual? Do último passo? Nas dádivas do reino? É o último passo? As dádivas do reino, não, é a extensão do reino, é o capítulo 9, o item 9 aqui do Ah, legal. tópico 9, Tá a joia, vamos extensão do nessa. reino. Beleza. Vai. Então, cara, a primeira frase aqui, acho que foi da primeira, eu vou até ficar no meu caderno aqui para pegar as anotações, mas acho que nem vai precisar muito, porque essas frases que estou anotando é muito característica. Então, já a primeira, só tu podes limitar o teu poder criativo, mas a vontade de Deus é liberar-te. Então, cara, o único que pode limitar o seu poder criativo é você mesmo. Mas Deus quer liberar-te. Então, a gente tem esse poder criativo, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem o poder de criar. O que é o poder criativo? A gente fala criatividade, né? Ah, ter criatividade é você, né, ter ideias, tal, mirabolantes, criativas e tal. E é isso mesmo, né, tem a ver com isso também. Mas o poder criativo é o poder de criar as coisas. Então, você pensa, você fala, você escreve, você sente, você cria as coisas na sua vida. Mas a gente fica limitando esse poder, a gente talvez muitas vezes desfaz talvez desse poder, esquece do quanto é poderoso isso. Então é só a gente que limita isso, mas Deus quer nos libertar disso. A vontade de Deus não te privaria das tuas criações, assim como Ele não privar-se-ia das suas. Não negues as tuas dádivas à filiação. E aí é onde está o ponto que eu falei de trazer essa palavra aqui, porque ele fala disso. Ó. Não negues as tuas dádivas, né? As dádivas que eu tenho, a filiação. A filiação a quê? São todos, né? Todos os filhos. Ou estás te negando a Deus. O egoísmo é do ego, mas a plenitude do ser é do espírito, porque é assim que Deus o criou. Ou seja, tem que compartilhar o que eu sou. Se eu entendi isso aqui, se eu peguei algo daqui, eu preciso compartilhar isso com a filiação. O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o espírito. Ele é um meio, né?
sendo mediador, ó, ele fala assim, sendo mediador entre eles, sempre em favor do espírito. Ou seja, a gente está numa mentalidade do ego, e o ego fica falando, fica te dando, falando coisas que você não é. Ele usa da sua própria mente, ele domina a sua própria mente, ele tira o seu poder, ele não deixa a mente perceber o poder que ela tem para se manter, porque se a mente, né, se você perceber o poder que você tem, sendo você mesmo, que você pode destruir o ego, que é quem te traz toda a dor, toda a dúvida, todo medo, você desfaz ele. Mas não, ele usa da própria mente para ficar se mantendo. E o que é o nosso ser? É justamente, né, o Espírito Santo, é o que está no meio disso, é o que faz esse intermédio. Então, do ego para o seu ser. Você não acessa direto a Deus, sabe? Senão através do Espírito Santo, que é o que? Uma luz. Né? É um intermediador, é um mediador mesmo entre essa mentalidade do ego, que fica falando que você não é, e a mentalidade verdadeira. Vamos lá. Para o ego, o Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o espírito, sendo mediador entre eles sempre em favor do espírito. Para o ego, isso é parcialidade. Ele responde como se algo estivesse se colocando contra ele. Olha que louco, cara. Para o espírito, isso é verdade, porque ele conhece a própria plenitude e não pode conceber que haja parte alguma da qual esteja excluído. O espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria. Então, o espírito sabe que a consciência de todos os irmãos está incluída na minha própria. Então, a sua consciência aí, de você que está assistindo, ali, como todo mundo que vai assistir depois, a sua consciência está incluída na minha. E o Espírito Santo tem essa consciência. O ego não. O ego o quê? Sou eu, você acha que é você, o outro acha que é o outro. Mas o Espírito Santo sabe que todas as mentes estão juntas. Então, eu sei que a sua também está incluída nisso. E aí, eu sabendo que a sua está incluída nisso, como é que eu faço, né? Qual que é a minha ação sobre isso, né? Qual que tem que ser o meu pensamento? Como tem que ser minha direção? Qual que tem que ser minha tratativa com isso? O Espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria, assim como está incluída em Deus. O poder de toda a filiação e de seu Criador é, portanto, a própria plenitude do Espírito, tornando as criações do Espírito igualmente íntegras e iguais em perfeição. O ego não pode prevalecer contra uma totalidade que inclui a Deus, e qualquer totalidade necessariamente inclui a Deus. A tudo o que Deus criou é dado todo o seu poder, porque é parte dele, e compartilha com ele o que ele é. Olha aí. Deixa eu ver que eu fui marcando de um jeito que ficasse mais entendível para mim, né? E aí fala assim, né? Tudo que Deus criou recebeu o seu poder. Foi o que eu anotei disso aqui, né? Então, assim, ó, a tudo que Deus criou é dado todo o seu poder, porque é parte dele e compartilha com ele o que ele é. Então, né, Deus deu o poder dele para toda a criação dele. Tudo aquilo que ele criou, ele deu o próprio poder. Mas talvez a gente não enxergue isso, né, muitas vezes. Mas é assim que é. Ó. Tudo que Deus criou recebe seu poder. Plenitude é a extensão do que se é, que Deus é. Então, plenitude é a gente entender que nós somos a extensão do que Deus é. Olha que louco. Então, vamos lá. Você compartilha com o que ele é. Criar é o oposto de perder, como a bênção é o oposto do sacrifício. O que é tem que ser estendido. É deste modo que retém o conhecimento de si mesmo. O espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu Criador. Então, por que eu vim fazer isso aqui hoje? Porque eu entendi que assim, eu preciso compartilhar isso aqui, né? Preciso expandir isso aqui. Criado pelo compartilhar, sua vontade é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é estender o que ele é. A extensão do que Deus é a única função do Espírito. Olha que louco. A função do que Deus é a única função do Espírito. A plenitude do Espírito não pode ser contida, assim como a plenitude do seu Criador. Plenitude é extensão. E aí ele vai aprofundando aqui. Né? Todo o sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão e assim bloqueia a tua única função.
Bloqueia, portanto, a tua alegria, de tal modo que tu te percebes como não sendo pleno. Que louco, né, cara? Que louco, né? Então, a nossa falta de alegria tá nisso, né? Tá em a gente bloquear a extensão de Deus. Então, a gente fica no ego, fica tentando resolver as paradas dentro da nossa cabeça sozinho, sem olhar para o que a gente é de verdade, sem entender o que está acontecendo à nossa volta, porque tudo é um espelho, né? Tudo é um reflexo, tudo que está acontecendo é um espelho daquilo que a gente está sentindo, pensando, das ações que a gente toma. Tudo é um reflexo. E aí muitas vezes a gente fica ali dentro da nossa cabeça e não entende que tudo isso, na verdade, são placas no caminho mostrando aqui, ó, fala assim, ó, é isso que tem dentro de você, é isso que está acontecendo aqui, ó, dá uma olhada. Né? E a gente muitas vezes ignora isso. Quando a gente fica dentro do ego, a gente bloqueia essa extensão. A gente bloqueia essa extensão de Deus. Então, a não ser que cries, não serás pleno, mas Deus não conhece o que não é pleno, portanto, não podes deixar de criar. Podes não conhecer as tuas próprias criações. É o que eu falei, as placas agora. Mas isso não pode interferir com a sua realidade. Assim como o fato de não estares cientes do teu espírito não interfere com o que ele é. Deixa eu ver que eu fiz uma posição que eu quero entrar nos outros aqui também. Todo o sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão. Qualquer parte do reino que eu excluir de mim prejudica a minha integridade. Então, vai ter uma outra parte que também vai ser bem legal. É isso que ele está falando aqui, ó. Excluir qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro. Se você excluir qualquer parte do reino de você, você não é íntegro. E o que era parte do reino? É todos os filhos de Deus. Lembra que ele falou no começo? Todos os filhos de Deus. Então, se você exclui um, você não está sendo íntegro. É muito doido, né? Fala o que isso leva, né? Quando a gente fala do amor incondicional, e acho que talvez isso, né, é um parênteses aqui que eu vou colocar, né? O amor incondicional não é você ficar, ai, meu amorzinho e tal, né? Não é um negócio de você ter que ceder, ou ter que ser bonzinho, ou ter que fazer as coisas para todo mundo, né? Não, é você ter amar não é não, na verdade não é um sentimento, ele é uma ação, né? Amar, você tem que amar, você não precisa gostar, mas você tem que amar, né? E, e nessa de você amar, né, é você entender né, que o outro faz parte de você. Então, se você tenta excluir o outro para resolver o teu, cara, você está fora da filiação. Você está fora do que é a totalidade. Que está falando, né? Que Deus é a totalidade. Não tem como não ser assim. A gente que enxerga de um outro jeito. Quando a gente enxerga a totalidade, entende, né, da criação, que tudo a gente cria. Então, pô, é muito mais fácil começar a entender como as coisas vão se conectando, como as coisas vão chegando perto de você, como elas vão se aproximando ali. Qual a mentalidade que você gerou para que aquilo ali acontecesse daquela maneira, né? Então, uma mente dividida não pode perceber sua plenitude, necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre ela para curá-la. Isso redesperta a integridade nela e a devolve ao reino, devido à sua aceitação da integridade. A plena apreciação da plenitude, a plena apreciação da plenitude do ser, que é mental, faz com que o egoísmo seja impossível. Olha só, a plena apreciação do ser, a plenitude do ser, que é mental, faz com que o egoísmo seja impossível. A apreciação que é só se você olhar para isso, né? Só de você olhar para isso, faz com que o egoísmo seja impossível. O que nós estamos falando aqui, se você olha para isso, cara, não tem como o egoísmo ser possível. Ah, mano, se eu fizer só por mim, não fizer pelo outro, lascou para mim. Errou para mim, né? E eu achar que o outro não tem nada que não tem nada a ver comigo, né? O que o outro faz, o que o outro que está ali se relacionando ali no meu meio, que não tem nada a ver comigo, tem a ver comigo. E a extensão é inevitável. É por isso que há perfeita paz no reino. O espírito está realizando a sua função e só a realização completa é paz. As tuas criações são protegidas para ti, porque o Espírito Santo que está em tua mente tem conhecimento delas. As tuas criações são protegidas para ti,
E o Espírito Santo que está em tua mente tem conhecimento delas e pode trazê-las à tua consciência sempre que permitires que Ele, né, que Deus o faça. Elas estão aí como parte do que você é, do que tu és, porque a tua plenitude as inclui. As criações de cada filho de Deus são tuas. Olha isso, cara. As criações de cada, que era a última coisa que eu tinha notado desse tópico aqui, ó. As criações dos filhos de Deus são tuas. Aqui, ó. De cada filho de Deus são tuas. Já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. Olha isso, cara. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Olha a importância de eu deixar isso aqui, por exemplo, claro para vocês. Porque cada criação que vocês fizerem, ela é minha também. Ela é minha também. E se eu não tomo cuidado com o que eu faço, com o que eu distribuo, como é que vai ser para mim também? Então, o lance do amor incondicional é também um amor próprio. Porque quando eu compartilho isso com vocês, eu estou fazendo por vocês, eu estou fazendo principalmente por mim. E não no sentido de um egoísmo, porque quando eu estou fazendo isso, né, e levando essa clareza para vocês, e vocês vão ter uma reação com relação a isso, né, vão ter uma ação, né, que vai trazer um resultado, uma ação que seja de pensar, que seja de pensar, que seja de falar, que vai trazer um resultado, isso também vai impactar na minha vida. Talvez eu não sinta diretamente isso aí, mas vai impactar. Então é muito louco, né? A gente tem que começar a pensar isso. E pensar o quanto que está impactando na vida da gente já o que já está rolando. Então vamos lá. As tuas criações são protegidas para ti, porque o Espírito Santo está em tua mente. Nossa. Tem conhecimento delas e pode trazê-las à tua consciência sempre que permitires que ele o faça. Elas estão aí como parte do que tu és, porque a tua plenitude as inclui. As criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. Tu não falhaste em aumentar a herança dos filhos de Deus. Portanto, não falhaste em garanti-la para ti mesmo. Como foi vontade de Deus dá-la a ti, ele a deu para sempre. Então, Deus quis dar essa herança para você e ele te deu para sempre. Como foi a sua vontade que tu a tivestes para sempre, ele te deu os meios de mantê-la. E assim tens feito. Desobedecer à vontade de Deus só tem significado para insano. É impossível, né? Não tem como. Na verdade, é impossível. Ele fala aqui, ó, não tem como você desobedecer à vontade de Deus. É uma insanidade. Né? Não, porque não tem. Na verdade, é impossível. A plenitude do seu ser é tão ilimitada quanto a de Deus. Cara, se a gente entender isso aqui, que a plenitude do seu ser é tão ilimitada quanto a de Deus, olha o poder disso aqui. Como a sua, ela se estende para sempre em perfeita paz. Sua radiância é tão intensa que ela cria alegria perfeita. E só o que é íntegro pode nascer da sua integridade. Ser confiante em que nunca perdeste a tua identidade e as extensões que a mantêm na integridade e na paz. Milagres são a expressão dessa confiança. Eles são reflexos tanto da sua identificação apropriada com os teus irmãos, quanto da tua consciência de que a tua identificação é mantida pela extensão. A tua identificação com Deus é mantida pela sua extensão. Pela extensão. O milagre é uma lição de percepção total. Olha o que é milagre. O milagre é uma lição de percepção total. Ao incluir qualquer parte da totalidade na lição, tu incluíste o todo. Então, qualquer coisa que você inclui o todo. Esse aqui é o tópico 9, capítulo 7. Então é muito louco, né? Assim, é uma leitura que a gente pode fazer aqui e de primeira pode aparecer e falar, pô, que negócio complexo, né, cara? Mas olha como é louco a gente aprofundando nisso aqui, né? Ó, 7h42 já. Deixa eu ver como é que tá aqui no 10 e no 11 de anotação. No 10 tem bastante coisa. Vamos ver aqui, eu vou dar uma lida nas frases que eu anotei aqui, só para vocês pegarem mais ou menos o gancho e a gente vou fazer a leitura do 10 também. Não sei se o 11 vai dar tempo para a gente ler aqui. Mas o 10, ele tem aqui, ó.
O estado da minha mente e o conhecimento. Isso aqui são as anotações que eu fiz, tá? O estado da minha mente e o meu conhecimento dependem do que acredito com relação à minha mente. O estado da minha mente, que é o estado dela, e o meu conhecimento dependem do que acredito com relação à minha mente. Outra, a capacidade para ver um resultado lógico depende da minha disponibilidade para vê-lo. Ou seja, sempre está dependendo do como eu estou olhando para isso, né? Como eu estou olhando, né? A minha disponibilidade para vê-lo. Então eu que tenho que me abrir. Os dois falam a mesma coisa. Ó. Quero ouvir o que o Espírito Santo diz. Será que eu quero ouvir? Eu coloquei como uma pergunta isso. Ele fala assim, o que te dá alegria é doloroso para o ego. Olha que louco. O que nos dá alegria é doloroso para o ego. Eu anotei uma expressão aqui, né, que fala o óbvio que ignoramos, que na verdade é o nome de um livro, que eu vou buscar. Eu não conheço esse livro, tá? Mas é porque ele fala aqui de algo sobre o óbvio, né? Eu vou fazer a leitura aqui, tem bastante coisa anotada nesse capítulo, acho que a gente passando nele vai dar para entender. Tá ficando claro para vocês aí sobre essa leitura que a gente está fazendo hoje? Essa é a interpretação que eu estou tendo, né? O entendimento meu aqui. Vamos lá. Tópico 10, a confusão entre dor e alegria. Fala aí, Ni. Está acompanhando no centro. Tá rolando? Na hora. Porque é assim, a gente é Deus, né? Ele tá falando isso, né? A gente é Deus também. Não entendi. Ele tá falando que a gente é Deus também, não é? Você entendeu? Tinha a extensão dele, cara. A gente tem as mesmas propriedades. E você tá no ego, cara, é você ignorar tudo isso, velho. Olha que louco, mano. Você tá no ego é ignorar isso. É ignorar, cara, é ficar dentro da própria cabeça. Tentando resolver uma parada, sendo que você tem a chave do universo dentro de você. Só que essa chave tá. O que a gente precisa entender que é essa chave do universo, né? Você vai lá e enfia na porta e vira, e aí destrava o universo. O que acontece? Ela tem um pedacinho da chave comigo, tem um pedacinho com você, tem um pedacinho com a Miriam, tem um pedacinho com a Karen, tem um pedacinho com cada um. E se eu não faço esse trampo de ir catando e falando, Ni, ó, vamos juntar aqui, ó, pega esse pedacinho que você tem, ó, encaixa aqui, ó, pum, ó, ele encaixou, tá vendo? A gente fez um pedaço maior da chave. Pegou, tum. Se eu fico contra o outro, cara, eu tô fazendo o quê? Eu tô afastando essa chave de mim. Se eu quero formar essa chave, tem que incluir todo mundo. Todo mundo. Isso é incluir filiação. É que louco, né? Vamos no 10 aqui, que vai dar bom. É o tópico 10, capítulo 7. A confusão entre dor e alegria. Ou seja, a confusão. O reino é o resultado de premissas. Bom, assim como esse mundo. O reino é o resultado de premissas, assim como esse mundo. Então, esse mundo também é um resultado de premissas. Pode ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica, que é confusão total a respeito de tudo. Olha isso, cara. Confusão, o ego, né, é uma confusão total a respeito de tudo. Caralho. Se realmente visses esse resultado, não poderias querer isso. Então, vamos pegar de novo aqui. Ó. Pode ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica, que é confusão total a respeito de tudo. Se realmente visses esses resultados, não poderias querer isso. Se você entendesse isso, você não ia querer. Mas a gente dá um jeito de não ver, cara. E fica se pegando nisso. A única razão pela qual poderias talvez querer parte disso seria não estares vendo todos. Tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Mas não para o seu resultado lógico. É louco isso, né, cara? A gente olha para essas premissas, assim como tem as premissas, né, do reino, tem as premissas do mundo, que são as premissas do ego. A gente não se dá conta de perceber isso, né? E então você olha as premissas, mas não para o seu resultado lógico, né? Então você olha ali o que você está fazendo, mas não está vendo o resultado lógico que isso vai gerar. Isso já está gerando, né?
Então, o que eu entendo disso? Putz, tô vendo as premissas. Eu entendi a premissa, que é o pensamento gera o sentimento, que gera a decisão, a ação, que leva ao resultado. Pô, beleza, entendi. Mas na hora que eu olho para isso, cara, e no meu dia a dia, puta, meu Deus, daqui a pouco eu já fui, já briguei com um, já briguei com outro, já preocupei com outra coisa e já foi embora. Já foi embora. E aí eu vejo, eu entendo essa premissa. Estou disposto a olhar para as premissas do ego. Essas são as premissas, mas não para o seu resultado lógico. Aí eu entendo isso, né? E é isso que tem que tomar um baita de um cuidado, né? Por isso que eu falei, vamos pegar em algumas partes aqui que eu acho bem importante. A gente entender como é que funciona, entende tudo, mas na hora do dia a dia ali, ó, você solta o freio de mão, a vida vai, se mexe, você passa coisas e fica ali, brigando, falando, e esquece dessas premissas que geraram isso, né, os seus resultados. Você olha para os resultados, aliás, você olha para as premissas, mas não linka o resultado com elas. Não percebe que a criação foi sua mesmo. Que louco. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus. As tuas criações são o resultado lógico das suas premissas. Não, cara, é exatamente o que eu tô falando. É louco. Olha, isso é uma coisa que eu acho muito doido. Porque eu já li isso aqui, né? Eu não gravei o que está escrito. Na verdade, eu nem lembro. Na verdade, eu nem lembro, né, exatamente. Mesmo que eu tenha anotado as coisas aqui, ó, eu tenho que revisar. Eu não tem como lembrar exatamente o que está escrito. E olha quando a clareza do espírito é muito louca, né, cara? Eu tava lendo aí, agora que eu passei para a frase seguinte, ele fala exatamente isso, ó. As tuas criações são o resultado lógico das suas premissas. O pensamento de Deus as estabeleceu para ti. Ah, perdão, vou pegar um pouquinho antes. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus. Você entende as premissas, mas não percebe os resultados, né? Você não olha para o resultado lógico. As tuas criações são o resultado lógico das suas premissas. Então, quais as premissas que você está utilizando, né, para que você tenha os resultados que você tem? O pensamento de Deus as estabeleceu para ti, as premissas. Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à tua mente como parte da tua identificação com a sua mente. Mas o estado da tua mente e o teu conhecimento do que está nela depende do que acreditas em relação à tua mente. Então, depende do que você acredita com relação à tua mente, é como uma coisa vai rolar. Sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceita a tua mente. Ou seja, as premissas do mundo muitas vezes interferem nas premissas do reino. E aí elas se confundem, e aí é que a gente fica travado né, em tudo que a gente vai fazer. Com certeza está claro que podes fazer duas coisas: aceitar na tua mente o que não está lá e negar o que está. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente através da sua, né, da dele mesmo, podes negar, mas não podes impedir. Entende? Então, ó, a função que o próprio Deus deu para você, que é o que? O livre-arbítrio. Né? Então, você pode fazer duas coisas: aceitar na sua mente o que não está lá, né, que ele já falou que o que está na sua mente, Deus colocou lá, mas você pode aceitar o que não está lá, que é o que o ego fica criando, e negar o que está. Pode fazer essas duas coisas, aí você nega o que está lá. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente através da sua, podes negar, mas não pode impedir. Ou seja, você pode negar, mas não quer dizer que você negando a tua mente, a tua mente verdadeira, ela vai deixar de existir. Ela não deixa de existir. Você só não está olhando para ela. É o resultado lógico do que tu és. A capacidade de ver um resultado lógico depende da tua disponibilidade para vê-lo. Você tem que querer vê-lo. Você quer ver, né? Você quer ver o resultado lógico é, Nossa, perdi a palavra aqui, né? da tua, da tua premissa, né? O resultado lógico daquelas premissas que você tem, que você quer ver, só depende de você. Mas a verdade nada tem a ver com a tua vontade. A verdade é a vontade de Deus. Compartilhe a sua vontade e compartilhas o que ele conhece. Nega a sua vontade enquanto tua e estarás negando o seu reino e o teu próprio. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor.
Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o Espírito Santo, se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Né? A dúvida não é essa, né? É, se ele está falando é verdade, né? É assim, é você quer ouvir, é com você, é sempre com a gente, cara. Né? Não é se é verdadeiro o que ele está falando, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre. E está, de fato, muito propenso a confundir os dois. Como assim, né? Como assim, cara? Pô, como assim um confundir com alegria? Que doideira, né? Duas coisas contraditórias, assim. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre. E estás, de fato, muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego. Por isso a confusão, entende? Por isso você pode confundir dor e alegria. Porque aquilo que é verdadeiramente alegre é doloroso para o ego. Você vai ter que abrir mão, cara, do que você pensa sobre você ali, ó, das crenças que você colocou na tua cabeça. E enquanto estiveres em dúvida a respeito do que você é, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estarás desistindo do ego, mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo se acreditares nisso. Não haveria, se acreditasse nisso, não haveria nenhum conflito. Cara, eu acho que dá pra gente parar um pouco aqui, né, para dar uma refletida. É muito doido isso, porque quando a gente está enfrentando algum desafio, né, e aí a gente, né, até o ateu, quando está passando um perrengue, ele se pega com Deus, né? E aí ele vai pedir ajuda. E, né, e quando a gente não olha para isso, quando a gente não entende, né, como a coisa funciona, e fica tentando resolver a coisa dentro da nossa própria cabeça, né, usando o nosso ego, o que acontece? Ele fica colocando um monte de coisa. Então, vamos supor, deixa eu ver um exemplo aqui. Ele fica falando um monte de coisas, pô, que você não vai conseguir isso por causa daquilo. De repente você tem uma conversa difícil para ter com alguém. Um exemplo, vamos ver se funciona esse exemplo. Você tem uma conversa difícil para ter com alguém, por algum motivo X. E aí você fica, né? O seu ego fica. Mas se você falar isso, outra pessoa vai responder aquilo, e aí vai talvez dar uma treta, e aí vai ter talvez esse problema. Ou não, a pessoa vai ficar chateada, e ela vai deixar de fazer aquilo, vai acontecer aquilo outro e tal. Tem uma série de possibilidades de coisas que podem acontecer, e você fica criando na tua cabeça, no teu ego, mas que, na verdade, você não sabe se vai ser daquele jeito. Muito provavelmente não. Na verdade, 99% das vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente fica criando na nossa mente ali. Exatamente daquele jeito. E quando você se abre para ouvir a voz do Espírito Santo, né, a direção dele, que aí ele fala, vai lá, ou não vai, ou age dessa forma, ou tem essa conversa. E por mais que seja, às vezes, uma coisa difícil, às vezes seja uma conversa difícil, é, você se conecta ao reino. Se conecta ao que é verdadeiro. Aí é que está a alegria. O ego, a alegria do Espírito Santo, que é o que? É o desfazer dessas ilusões, é uma dor para o ego. Porque quando o Espírito Santo fala, vai lá e faz desse jeito, sei o que, você fala, nossa, mas isso vai ser muito difícil, cara. A hora que eu vou ter essa conversa, a pessoa vai falar isso, vai ficar assim, assim, assim. É dolorido pro ego. Porque talvez ele vai ter que abrir mão de coisas que ele acha ali, que ele sente, que ele pensa. De crenças dele. E pro Espírito Santo isso é libertador. Isso é libertador. E às vezes a gente faz o quê? Você tem as duas opções, você ouve até as duas vozes, mas você dá o quê? Você dá ouvidos para o ego. Por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo tá te conduzindo, te orientando naquele momento, talvez pareça muito difícil de ser feito. Pareça muito difícil de ser feito. Mas talvez é aquilo que precisa ser feito para que a coisa se encaminhe da melhor maneira, que a gente sinta felicidade. Então é eu se abrir, porque uma coisa é a gente falar que não ouviu, que não está ouvindo.
E você só não vai ouvir se você não estiver atento. E outra coisa é usar isso para não fazer, para uma atitude. Fala, será que é isso mesmo? Sabe? Então, é um treino de se abrir para isso, é pedir, 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 é ouvir, abrir, se abrir para ouvir. Aqui na conclusão de dor e alegria, né? A capacidade de ver um resultado lógico depende da tua disponibilidade para vê-lo, mas na verdade nada tem a ver com a tua vontade. A verdade é a vontade de Deus. Compartilha a sua vontade, compartilha o que ele conhece. Nega a sua vontade enquanto tu estarás negando o seu reino e o teu, que eu já tinha lido, né? Aqui a gente estava aqui, né? A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles, entre os dois pensamentos, né? Então, vamos lá. O que te dá alegria é doloroso para o ego. E enquanto estiveres em dúvida a respeito do que você é, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Olha só, hein, cara. Enquanto estiveres em dúvida a respeito do que você é, você tem dúvida ainda de quem você é? Mesmo a gente falando aqui, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estarás desistindo do ego. Olha aí, a obediência, né? Que é o que eu falei agora. Mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Se acreditasses nisso, não haveria nenhum conflito. Ouvir orientação, né? É por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Qual é o óbvio que ignoramos, né? Que foi isso que eu anotei aqui, que é o livro, que tem um livro que chama Óbvio que Ignoramos. Eu quero ler ele, né? É de um mentor meu, não conheço o conteúdo do livro, mas eu acho que a gente pode até colocar. Eu ia trazer um outro livro de indicação, mas acho que a gente pode ler ele, né? Eu acho que a gente pode ler ele essa semana. Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri. Eu não sei se tem no YouTube, acredito que tenha, tá? A principal função do espírito é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. Vamos lá. É por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Não é óbvio para ti, né? É óbvio, mas não é para você. Acredites que fazer o oposto da vontade de Deus pode ser melhor para ti. Quem que acredita isso? É o ego. Também acredites que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. É louco, né? O ego acredita que fazer o oposto da vontade de Deus é o melhor e ele acredita que dá para fazer isso, mas não dá. Portanto, acredites que uma escolha impossível esteja aberta para ti. Portanto, acredita que uma escolha impossível está aberta para ti. Escolha essa que é ao mesmo tempo amedrontadora e desejável. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. Ele não deseja, ele exerce. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua. A tua, né? A tua vontade, a tua, a minha, é tão poderosa quanto a dele, quanto a de Deus. Porque é a dele. Porque é a dele. Então, começa a perceber o que é minha vontade, o que é a vontade do ego. Eu quero ter. E assim, ó. Tomar muito cuidado. Então eu não posso ter nada. Né? Vocês estão entrando naquele lance, né, de eu não posso querer ter não sei o quê, eu não posso querer ter um bom emprego, não posso querer ter um bom carro, uma boa casa, não posso querer ter dinheiro, porque isso aí é do ego. Né? Então, cuidado só com isso aí. Tá? Mas, cadê? Mas isso, ó, né? Então, mas falando do desejo. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja, ele exerce a vontade dele. A vontade dele é plena. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, porque é a sua. Então, a sua vontade verdadeira também é. Também é como a de Deus, exatamente como a de Deus. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego, é a tua força. É a tua força. Só pode exercer a sua vontade com Deus. Vamos caminhando para o finalzinho aqui, ó. O Espírito Santo está sempre ao teu lado e ao lado da tua força. Está sempre ao teu lado. Enquanto evitares a sua orientação, a gente fica evitando a orientação, cara. Isso aqui é muito louco a gente tem isso. Né? Enquanto evitares a sua orientação, porque já não falou que foi feito, é isso, está pleno, está certo. É você que não está olhando.
Você não olhar para a verdade não quer dizer que ela vai deixar de ser verdade, não quer dizer que ela vai deixar de existir, ela já está aí. Então, é uma confusão de mente, de nível, de entendimento. Enquanto evitares a sua orientação, né, de qualquer forma, queres ser fraco. Todavia, a fraqueza é assustadora. Que outra coisa, então, pode significar essa decisão, a não ser que queres estar amedrontado? O Espírito Santo nunca pede sacrifícios, mas o ego sempre o faz. O Espírito Santo nunca pede sacrifício, mas o ego sempre o faz. Pode estar confuso, a projeção, a motivação. Ninguém obedece de boa vontade um guia. Olha isso aqui, isso que eu acho bem legal. Ninguém obedece de boa vontade um guia. Deixa eu ver se eu anotei isso aqui de algum jeito. Ah, está aqui, ó. O Espírito Santo nunca pede sacrifício, está aqui, né? O que o seguidor, eu anotei assim, ó, o que o seguidor acredita sobre ele mesmo, ele reflete no guia. E aqui ele fala assim: ninguém obedece de boa vontade a um guia em quem não confia. Né? Então, você não obedece de boa vontade, de repente uma pessoa fala, mano, eu não confio nessa pessoa. Você pode até obedecer, mas não de boa vontade. Então, você obedece de boa vontade àquele que você confia. Ninguém obedece de boa vontade um guia em quem não confia. Mas isso não significa que o guia não é confiável. Você que não confia, mas não quer dizer que ele não seja confiável. Nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Contudo, isso também é apenas uma questão da própria crença que ele tem. Acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode traí-lo. Então, lembra que eu falei do espelho? O que a gente vê no mundo é aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente acha que é capaz de fazer, que a gente acha que é capaz de agir daquela maneira. Então, a gente acha que todo o resto é assim também com a gente. Porém, tudo isso acontece apenas porque ele escolheu seguir uma orientação falsa. Incapaz de seguir essa orientação sem medo, associa medo com orientação e se recusa a seguir qualquer orientação que seja. Se o resultado dessa decisão é a confusão, não é surpreendente. Então vamos lá para a partezinha final. E aí ele fala que o Espírito Santo é o quê? Perfeitamente confiável, como você também é. O próprio Deus confia em você e, portanto, a sua confiabilidade está além do que é questionável. Você é completamente confiável. Talvez você só não esteja se enxergando assim, mas você é. E nada vai mudar isso. Nada vai mudar. Pode mudar as suas atitudes pensando diferente, mas nada vai mudar o que você é, extremamente confiável. Perfeitamente confiável, como tu és. O próprio Deus confia em ti, e Deus confia em você, e em todos nós. E, portanto, a tua confiabilidade está além do que é questionável. Ela sempre estará além do questionável, por mais que possas questioná-la. Eu já disse que és a vontade de Deus. A sua vontade, eu já disse, e és a vontade de Deus. Você é a vontade de Deus. Sua vontade não é um desejo vão, e a tua identificação com a sua vontade não é opcional, já que ela é o que tu és. É o que você é a vontade de Deus. Percebe que nós já somos a vontade de Deus, né? Aí aqui ele fala da saída. Vamos lá, aqui tá no finalzinho aqui. Ele fala aqui, ó. A única saída do erro é decidir. Não tenho que decidir nada. Então vamos lá que vai chegar nessa parte aqui, ó. A sua vontade não é um desejo bom. E a tua identificação com a sua vontade não é opcional ainda. A sua identificação a mim com a vontade de Deus não é opcional, já que ela é o que você é. Compartilhar a sua vontade comigo, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta. Né? Compartilhar a vontade de Deus comigo não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Toda separação está nesse erro. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Quem decide é o seu ser pleno. É aquela centelha que Deus colocou dentro de você. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Tudo te foi dado por decisão de Deus. Você não precisa decidir, quem decide é Ele. Deus já decidiu. Essa é a sua vontade e tu não podes desfazer. Mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisões que o ego guarda tão zelosamente, e o ego continua, né, cara, querendo tomar as decisões ali, né? Ele guarda zelosamente essa função.
ó, ele não deixa, né? Não deixa essa função. Mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisões que o ego guarda tão celosamente, não é realizado através do teu desejo. Foi realizado para ti através da vontade de Deus. Não é Deus quem desejou que você largasse essas coisas. É a vontade de Deus. Que não te deixou sem consolo. A sua voz, a voz de Deus, vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria. E te conduzirá para fora da confusão que tens feito. Não há confusão na mente de um filho de Deus, cuja vontade tem que ser a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é seu filho. E agora o último trecho aqui, ó. Milagres estão de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa que você não conhece, porque está confuso. Lembra que eu falei lá, né, várias vezes já, mas falei hoje também. A gente está fazendo uma limpeza, a gente está tirando aquelas coisas que não servem. É a gente tirar da frente para a gente, que a gente possa enxergar melhor. Então não é acrescentar mais um monte de coisa, né? É a gente tirar aquilo que está impedindo a gente de enxergar. Milagres estão de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa que tu não conheces, porque estás confuso em relação a qual é a tua vontade. Você não sabe nem qual é a sua vontade. Isso significa que estás confuso em relação ao que você é. Se tu és a vontade de Deus e não aceita a sua vontade, está negando a alegria. O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é alegria. Esse é o milagre. Sendo uma lição acerca do compartilhar, é uma lição de amor que é alegria. Todo milagre é, então, uma lição sobre a verdade. E por oferecer a verdade, estás aprendendo a diferença entre dor e alegria. Olha que louco, né? O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é alegria. Isso é um milagre. Sendo uma lição acerca do compartilhar, é o que a gente está fazendo aqui hoje, é uma lição de amor que é alegria. Todo milagre é, então, uma lição sobre a verdade. E por oferecer a verdade, estás aprendendo a diferença entre dor e alegria. Ou seja, dá e para receber, né? Lembra que a gente falou também? Qual a melhor maneira de você controlar aquilo que você recebe? É dando. É dando. Por isso que eu faço questão de estar aqui, ó. Independente do que aconteça. Independente se tem alguém ou não. É entregar, né? Quando eu dou, eu estou recebendo. Então, acho que hoje deu para a gente pegar bastante aí, né? Essas chamadas de atenção, né? E o chamar a atenção é um, olha aqui, ó. Isso é chamar a atenção. Não é uma bronca. Chamar a atenção é, ó, presta atenção aqui, ó. Olha isso aqui, que louco. Então começa a prestar atenção na sua vida, começa a prestar atenção no que acontece à sua volta, as pessoas que passam, que você interage com as pessoas. Essa semana aqui, foi um negócio muito louco. E a gente tem que ficar muito atento com isso, né? Porque as coisas não são sinais, né? Os sinais eles não antecedem, eles não precedem as coisas, eles sucedem, né? Eles sucedem. Então, no mesmo dia, cara, eu fiz um buraco na minha perna aqui, carregando um negócio, bateu a ponta assim, ó, furou mesmo, fez um buraquinho grande até, eu tô fazendo os curativos, agora deixei abertinho assim, não quis tomar ponto, não quis ir no médico tomar ponto, acho que dá pra fechar por conta, mas abriu. Daqui a pouco, um tempo mais tarde ali, deixei cair não esse que eu tô agora, mas um outro celular, meio um segundo celular que eu tinha que deixei ele cair, cara, quebrou a tela, que é dia bobo assim, ó. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. O que que eu tô gerando aqui? A gente começar a ficar esperto. E aí as pessoas que estão à nossa volta, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, são espelhos. Tudo são espelhos. Então é a gente começar aí, não é a gente afastar as pessoas, é a gente virar a chave da nossa mentalidade, porque as pessoas vão estar ali, senão a gente não vai conviver com ninguém. É mudar na gente, virar essa chave. Então é isso aí, gente. Espero que tenha feito sentido. Vou convidar vocês aí para a gente fazer essa oração agora, essa mentalização, esse mood. Fica aí na semana para a gente fazer a leitura desse livro aí, o Óbvio que Ignoramos. Vamos buscar aí, eu também não conheço, então aí vão ficar uma indicação de um livro que eu não li, para a gente buscar juntos aí essa resposta final. É, a gente é parte da mesma filiação, então faz total sentido aí a gente buscar juntos aí, fechou? Então bora lá, fecha teus olhos aí, respira fundo.
Te rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por essa orientação, por esse esclarecimento. Obrigado por essas palavras, por esse discernimento, por esse desenrolar dessas palavras. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe aqui a vida, a casa de cada família, de cada pessoa que passar por aqui, por esse vídeo, que entender essas palavras. Aquelas que também não entenderem, que só assistirem. Que o Senhor abençoe a vida e a família dessas pessoas. Cada vez mais aqui possa ser um esclarecedor, um unificador das pessoas. Que essa palavra chegue em muitas pessoas. E eu quero convidar você para visualizar agora essa palavra, esse entendimento, isso aqui se espalhando. E cada um que vai entrando em contato com isso aqui, vai se conectando com essa egrégora e vai transformando isso aqui numa coisa gigante. E dentro de você vai virando uma chave. E você vai mudando a sua sensação interna. E você vai mudando tudo aquilo que você pensa, a sua mentalidade. E vai acalmando. E vai se conectando. Vai recebendo aquilo que Deus tem para te entregar. Aquilo de melhor. Respira fundo. Agradece. Obrigado. E já é. Pronto, o nosso dia. Fechou, meus queridos? Espero de verdade que dessa vez tenha rolado aqui o áudio, que tenha dado certo, que tenha feito sentido para vocês as palavras. A gente passou um pouquinho aqui, mas acho que foi top, foi massa, valeu bem a pena. E para mim fez total sentido. Espero que tenha feito para vocês também. E é isso aí. É isso aí, meus queridos. Tamo junto. Beijo no coração. Excelente domingo e bora. Bora para cima. Valeu!